Nosso mundo novo não tem rios de asfalto. Ela sabia demais. O ar na casa dos Meirelles cheirava a café fresco e a papel vegetal. Um misto reconfortante de lar e trabalho. Olivia estava sentada no tapete, alheia à notícia de colapso climático que passava no rádio. Seus dedos pequenos, concentrados, traçavam formas precisas em uma folha pautada. No papel, não havia casinhas ou bonecos, mas um padrão de cristais perfeitamente hexagonais, todos na mesma tonalidade de azul intenso. Olivia levantou os olhos para o pai, Marco, serena, e disse o nome da rocha que, em seu planeta, cantava. A mãe, Helena, sentiu um arrepio, uma ponta de empatia pela clareza da voz da filha, que só queria um mundo novo sem tristeza. Mas a menina não falava de fantasia, e sim de um mundo com 3 sóis e luz macia, com a familiaridade de quem acabou de acordar em casa. Naquele instante, Helena olhou para o desenho geométrico na mesa. Não era arte, era um mapa. Sua lógica desmoronou em apreensão, e foi com esse medo sutil, a primeira rachadura em seu mundo racional, que tudo começou. O ar que pairava na casa dos Meirelles carregava sempre uma mistura de aromas reconfortantes. Havia o cheiro forte de café coado, que Marco, o pai, insistia em fazer todos os dias, e o perfume sutil de papel vegetal, material de trabalho de Helena, a mãe, uma arquiteta de raciocínio prático e traços firmes. O lar era um refúgio de lógica e ordem, paredes brancas, móveis em linhas retas, a certeza silenciosa de que a realidade se dobra apenas à geometria e à física. Helena, com seus 30 e poucos anos e uma postura invariavelmente racional, costumava observar a filha, Olivia, como observava um projeto. A menina, de apenas 3 anos, tinha cabelos escuros e olho. Olivia não desenhava o sol amarelo ou casinhas tortas. Seus gizes de cera se concentravam em padrões geométricos complexos, estruturas que se repetiam em uma insistente tonalidade de azul cobalto, eram hexágonos, cristais multifacetados e diagramas de interconexões que pareciam ter saído de um livro de cálculo avançado e não de uma mente infantil. A vida seguia seu ritmo previsível de trabalho, jantares tranquilos e a rotina da escola. Marco, um cético gentil, lia as notícias sobre as mudanças climáticas com a testa franzida, preocupado com o M. Era uma manhã de terça-feira, o céu cinzento prometendo chuva, quando o evento que quebrou a normalidade se manifestou. Marco estava sentado à mesa, folheando um jornal com matérias alarmantes sobre a crise hídrica. Olivia brincava no tapete, montando um bloco de encaixe que ela ignorava para seguir a precisão de seus. O movimento foi lento, mas decisivo, como um ponteiro parando em um momento específico do tempo. Olivia ergueu os olhos em direção ao pai, e a seriedade em seu rosto era um peso que não cabia em seus traços infantis. Não era apenas um olhar adulto. Era um olhar antigo, carregado de uma melancolia que parecia ter visto demais. A terra está cansada, papai, disse a voz da criança clara, sem o balbuciar comum da idade. O nosso mundo novo não tem esses rios de asfalto. É todo feito de pedra que canta e tem 3 sóis, mas a luz é macia. Helena, que recolhia as xícaras na bancada da cozinha, sentiu a pele se arrepiar de forma inexplicável. Um frio que não vinha da manhã úmida, mas de dentro. Não era a frase em si. Crianças inventam mu. O que era perturbador era a familiaridade com que a menina havia usado a expressão nosso mundo novo, como se falasse de um endereço onde já havia morado. O tom era de quem comunica um fato, uma inevitabilidade, não de quem sonha. Olivia então se levantou e caminhou até a mesinha, apontando para um dos seus desenhos recorrentes, a estrutura hexagonal, perfeita em seu azul cobalto. É a nossa casa,
afirmou ela com a ponta do dedo pousada sobre a figura geométrica. É onde a gente vai se lembrar de como ser gente de verdade, sem a tristeza daqui. Naquele instante, a lógica de Helena estalou como gelo fino sob um passo incerto. O evento que desafiava a razão era frágil, quase etéreo, mas o estranhamento estava estabelecido. A inocência da afirmação, misturada aos detalhes impossíveis, a tal pedra que canta, os três sóis, injetava uma dose de medo sutil na mente da pessoa que vivia a transformação. A primeira rachadura em seu universo de certezas matemáticas. Helena tentou o caminho da razão. Onde você viu três sóis, Olivia? Foi no desenho? A menina balançou a cabeça, impaciente com a simplicidade da pergunta. A gente vê por dentro, mamãe. Quando a gente... A frase final, sobre a terra que grita, ecoou na sala, contrastando com o silêncio repentino de Marco, que abandonou a leitura do jornal. Pela primeira vez, Helena pensou que a imaginação da filha ia além da mera fantasia. Era uma porta entreaberta para algo profundo e inquietante. A partir desse momento, a cor azul cobalto dos desenhos de Olivia se tornou um símbolo recorrente, quase uma obsessão para Helena. Ela começou a procurar a tonalidade em todas as partes, no azulejo da cozinha, no céu que se abria entre as nuvens, na capa de um livro na estante. Era como se o universo tivesse ajustado seu filtro, e aquele azul fosse agora a cor da dúvida. O ritmo do cotidiano dos Meirelles não quebrou de imediato, mas a melodia harmônica foi substituída por um compasso hesitante. Marco e Helena evitavam o assunto, mas Olivia não. Ela começou a batizar o tal planeta. Não era o mundo novo genérico, mas a Etérnia. Ela dizia o nome com a boca cheia, com a reverência de quem pronuncia um nome sagrado. Helena passou a gravar as conversas da filha com o celular, no modo discreto, sem que a menina percebesse. Ela precisava de provas sólidas para refutar a própria inquietação. Ela precisava de ciência, de pediatria, de neurologia. A força que se opunha à sua lógica havia chegado na forma de uma menina de 3 anos, e a batalha seria travada entre o amor de mãe e a rigidez da razão. Naquela noite, antes de dormir, Olivia abraçou o ursinho de pelúcia e sussurrou: "Não se preocupe, ursinho. Lá em A Etérnia não tem chuva fria, só chuva de luz." Helena desligou a luz, mas o quarto permaneceu luminoso pela dúvida. Algo havia sido plantado no coração da família Meirelles, um detalhe inquietante que convidava a continuar essa história, a descobrir a origem dessa memória impossível. A fenda aberta pela revelação de Olivia no cotidiano da família não se alargou em um rasgo dramático. Ela se manifestou como uma infiltração lenta e constante. Helena, a pessoa no centro da experiência, reagiu à estranheza com o único instrumento que conhecia: a razão. Sua primeira reação foi o que se pode chamar de intensificação emocional pela busca de um diagnóstico. Ela mergulhou em livros e artigos sobre o desenvolvimento infantil. Comprou guias de astronomia, explorando planetas fictícios e mitologias espaciais, procurando um ponto de origem, uma semente planta. A Etérnia deixou de ser um conceito vago e ganhou contornos sensoriais. A menina começou a detalhar a atmosfera do lugar. Um gás esverdeado, dizia ela, que flutuava abaixo e cheirava a uma mistura ímpre. Helena sentia-se cada vez mais isolada nessa busca, porque cada tentativa de racionalização apenas solidificava o mistério. O envolvimento da família tornou-se inevitável. Marco, o pai, que havia testemunhado o evento inicial, escolheu o caminho do ceticismo protetor. Ele não negava que a filha estava dizendo aquelas coisas. Marco transformou-se gradualmente na força que se opunha, insistindo que a criança precisava de testes de QI ou de uma consulta pediátrica urgente para descartar qualquer condição neurológica incomum. É a maneira dela de lidar com o que houve no noticiário, Helena. Ela absorve o medo no ar
Ele repetia, mas seus olhos mostravam uma sombra de dúvida. A primeira evidência que abalou a convicção de Marco veio em uma noite fria, enquanto ele revisava artigos científicos sobre exoplanetas para um projeto pessoal. Olivia estava sentada ao seu lado. Marco, distraído, mencionou a descoberta de um novo exoplaneta distante, ainda sem nome oficial, identificado apenas por um código técnico complexo. A menina, sem levantar os olhos do papel, descreveu-o. Marco, por curiosidade profissional, verificou a topografia do exoplaneta recém-descoberto. A descrição da filha correspondia com precisão assustadora à de uma formação geológica única, conhecida por... O silêncio que se instalou na sala era pesado, a tensão crescendo de forma contida, sem gritos, apenas o desconforto da dúvida se instalando onde antes havia a certeza. A descrição sensorial daquele instante era de uma quietude ensurdecedora. O único som era o suave roçar do giz de cera na folha. E para Marco, o ruído da lógica se esfarelando. Helena, então, buscou o teste profissional, não para ter certeza, mas para buscar alívio. Ela recorreu ao Dr. Ricardo, um neurologista amigo da família e também um cético notório. Um homem de 40. Ele era o proxy do público racional, o olhar científico que devia desarmar a bomba emocional. A consulta foi conduzida em um tom neutro, quase clínico. Olivia respondeu às perguntas do médico sobre seus desenhos e seu mundo novo com a mesma clareza perturbadora. O Dr. Ricardo fez exames base. A conclusão médica inicial foi de superdotação e síncope verbal incomum, uma espécie de fala acelerada e carregada, mas nada patológico. Ele tranquilizou os pais, dizendo que a criança não apresentava nenhum sinal de delírio ou esquizofrenia. No entanto, o Dr. Ricardo saiu da consulta visivelmente inquieto. A imagem do cristal hexagonal que Olivia desenhava incessantemente estava cravada em sua memória. Ele havia se deparado com o inegável talento da criança, mas também com a inegável impossibilidade das suas informações. A prova mais forte, o evento que marcaria o fim da racionalização pura, veio de forma sutil, quase um sussurro. Olivia havia passado a desenhar não apenas o planeta, mas seus satélites. Ela nomeou uma das luas de Aeternia, Nizaba. Helena passou a madrugada seguinte na internet, na escuridão da sala, iluminada apenas pela tela do computador. Ela digitou o nome. A busca retornou com a informação. Nizaba não era um nome aleatório. Era o nome de uma deusa suméria da escrita, da sabedoria e do destino, uma divindade cultuada milhares de anos antes de qualquer registro histórico sobre os Meireles. Como uma criança de 3 anos pôs, não era apenas o fato de ser um nome, mas de ser um nome tão específico, com um significado tão profundo e pertinente ao tema da memória e do destino. Naquele ponto, a tensão não era mais apenas um desconforto, era a premissa de um conflito maior. Marco, a força que se opõe, insistia em uma explicação científica que não vinha. Helena, a pessoa no centro da experiência, estava se afogando na evidência que desafiava a lógica. A crença começava a se mover lentamente, deslocando o ceticismo, não por fé cega, mas por fatos que a ciência não podia explicar. A cor azul cobalto dos desenhos agora parecia pulsar na retina de Helena. Ela sentia que a filha não estava apenas inventando, mas sim lembrando. Eram lembranças de um futuro ou de um passado que ainda não havia acontecido. Marco, tentando retomar o controle da situação, sugeriu queimar os desenhos. Se pararmos de dar atenção, isso vai passar, ele disse, a voz tensa. Olivia ouviu e olhou para ele com aqueles olhos Não dá para queimar a memória, papai. A gente leva ela com a gente para sempre.
Este detalhe inquietante, o conceito da memória inqueimável, ficou suspenso no ar da casa, convidando a continuar. A resistência da lógica estava prestes a ceder. O ponto de não retorno na história dos Meirelles não foi um evento estrondoso, mas sim a repetição insidiosa do inexplicável. A razão de Helena, essa fortaleza de arquitetura e ciência, começou a ruir. A descoberta do nome Nizaba e sua ligação com a deusa suméria da escrita havia deixado de ser uma coincidência bizarra e se transformado em uma evidência quase mística. A lógica se rompeu definitivamente em uma madrugada marcada pela febre. Olivia acordou com o corpo em brasa, febril e delirante. Helena e Marco revezavam-se nos cuidados, tentando baixar a temperatura. Não era o português claro e surpreendente que usava para descrever a Etérnia. Era um som gutural, áspero e melódico, uma cadência estranha que preencheu o silêncio da noite. A criança falava com uma fluidez assustadora, como se estivesse recitando um texto aprendido há séculos. Helena, tremendo de medo e com o celular na mão para gravar, sentiu o primeiro carrossel emocional intenso. O desespero pela saúde da filha se misturava ao fascínio pelo que estava ouvindo. A gravação seria posteriormente enviada, com grande cautela, a um linguista especializado em línguas antigas. O veredito preliminar veio como um choque. A língua era uma variante extinta do sumério antigo, e as palavras eram descrições detalhadas de rituais de preparação para a grande viagem, um êxodo espiritual. A repetição do inexplicável forçou a pessoa no centro da experiência a se render à emoção. A culpa que Helena sentia por ter duvidado da filha, por ter buscado um diagnóstico patológico, transformou-se em um fascínio inquietante e um medo profundo. Se sua filha não estava doente, o que ela era, afinal? Um arauto, um receptor. Assim que a febre cedeu e Olivia voltou ao normal, ela sorriu para a mãe. Um sorriso de criança de 3 anos que havia acabado de voltar de um lugar muito distante. A Etérnia é o planeta dos escolhidos. O público, ouvindo isso, sente a alternância violenta entre a esperança de um futuro puro, o paraíso de A Etérnia, e o desespero da implicação. A Terra está de fato condenada. Essa subida e descida de tensão e alívio é o que manteve a atenção de Helena. Marco, a força que se opõe, insistia que o delírio da febre havia desmascarado o problema psicológico, mas ele mesmo não conseguia olhar para a filha sem tremer levemente. A revelação íntima e inédita veio através dos desenhos. Olivia, com uma precisão maníaca, começou a descrever a arquitetura de A Etérnia. As construções, segundo ela, não eram feitas de tijolo ou metal, de todas as vidas passadas. Ela explicou, com a calma de um professor, que em A Etérnia a evolução não era biológica, mas puramente espiritual. As novas vidas acessavam automaticamente toda a sabedoria das vidas que haviam existido na Terra. A reencarnação ali era uma biblioteca de experiências. O objeto visual marcante que selou o ponto de virada surgiu de forma discreta. Em um exame de rotina que Helena insistiu em fazer, ainda buscando refúgio na medicina por hábito, a pediatra notou uma... Mas quando Helena olhou para ela, sob a luz oblíqua da manhã, a mancha não parecia aleatória. Parecia a forma exata do minúsculo símbolo hexagonal que a filha desenhava incessantemente. Não era um símbolo sobre Olivia, mas parecia ser parte dela. A dúvida racional de Helena se desfez. Ela parou de ligar para o Dr. Ricardo, o neurologista cético, e começou a buscar especialistas em espiritualidade, em filosofia da ciência, em regressão de memória. Ela já não queria provar que a filha estava errada. Agora, ela precisava entender o que a filha estava lembrando. A tensão se tornou interna. Olivia, de repente, começou a chorar ao ver a mãe triste. Não fica com medo, mamãe. A gente vai voltar, mas a gente tem que levar o que aprendeu aqui. O choro da menina Nunu
A criança não carregava a alegria de um novo mundo, mas o peso da missão de salvar a consciência de uma civilização inteira. A partir daquele momento, a pessoa no centro da experiência parou de lutar contra o que não podia explicar e passou a aceitar o mistério como um novo e assustador normal. Ela percebeu que a Eternia não era um lugar para ser alcançado por coordenadas. Era um estado de ser, uma meta evolutiva. O azul cobalto, a cor que representava a memória impossível, deixou de ser um tom de alerta e passou a ser o tom da aceitação. Era uma rendição dolorosa, mas libertadora. A tensão final deste ato era um novo e pesado detalhe inquietante pairava no ar. Se a Eternia era a salvação, o que exatamente significava a dor da terra que eles precisavam carregar? A aceitação de Helena não trouxe paz imediata. Trouxe uma tensão ainda maior, a antecipação de que o fenômeno se manifestaria novamente, exigindo um confronto. Marco, a força que se opõe, havia se recolhido em um ceticismo silencioso, mas a fragilidade de sua convicção era visível na maneira como evitava o olhar da filha. O momento de maior tensão emocional irrompeu em uma noite de tempestade. O clima espelhava a turbulência interna da família. O céu desabava em chuva intensa. Os raios rasgavam a escuridão e o vento uivava contra as janelas, transformando a casa antes silenciosa em um palco de ruídos dramáticos. Helena e Marco estavam tensos na sala, o cheiro de ozônio da chuva preenchendo o ambiente. Olivia acordou subitamente e caminhou, sonâmbula, para o quintal. Helena a seguiu, sem pensar, apenas impulse. Ela saiu para a chuva sob o vento violento, a água gelada chicoteando seu rosto. A cena sensorial e simbólica atingiu seu ápice. Olivia parou no centro do gramado encharcado, a água da chuva escorrendo por seus cabelos, e o relâmpago iluminou o quintal em flashes de luz estroboscol. O símbolo recorrente, o hexágono de azul cobalto, parecia estar em toda parte, não fisicamente, mas como um padrão holográfico impresso em sua percepção. No reflexo das gotas de chuva na janela da sala, no padrão das pequenas poças que se formavam no chão. Era a manifestação visual do segredo que a criança carregava. Olivia fechou os olhos, e em vez de falar com a voz doce e infantil, um som etéreo e multicamadas ecoou na noite, alto o suficiente para ser ouvido acima do trovão. Não era a voz da menina. Era uma voz coletiva, antiga, que parecia vir da própria tempestade, falando através dela. A voz descreveu a lei dos três sóis. A Eternia não aceitaria a humanidade que apenas fugisse da Terra. A nova humanidade só poderia ser formada se cada alma carregasse a aceitação total do sofrimento, do erro e da beleza da vida anterior. O novo mundo era forjado na sabedoria da dor experimentada. As emoções de Helena chegaram ao pico. Molhada, em prantos, ela confrontou o fenômeno de frente. Seu confronto interno era a batalha final entre a incredulidade residual e a aceitação da profundidade cósmica que a criança representava. O medo de que sua filha fosse uma vítima de algo inexplicável se chocou com a majestade assustadora da revelação. A voz, falando através de Olivia, revelou o segredo inquestionável. A Eternia não era um planeta físico a ser alcançado por naves espaciais. Era uma dimensão de consciência, um novo estágio evolutivo P. Essa dimensão só se abriria quando a Terra estivesse no limite de sua própria exaustão, forçando a humanidade a um salto quântico de sabedoria, carregando o peso e a memória de sua existência anterior. O mapa não está no céu, Helena, está no coração, sussurrou a voz etérea antes de se dissolver no uivo do vento. Marco, assistindo tudo da porta, encharcado, deixou cair a toalha que segurava. Sua oposição foi silenciada não por argumentos, mas por um evento sensorial inegável. A tensão atingiu o pico e houve uma liberação emocional intensa. A verdade, por mais inacreditável que fosse, era real.
e havia se manifestado ali, no quintal suburbano, sob a tempestade. A criança abriu os olhos. O olhar antigo havia se dissipado, restando apenas o susto inocente de uma menina que havia acabado de acordar no meio da chuva. Olivia olhou para a mãe e estendeu os braços. Ela havia aceitado o amor incondicional. Sua filha era uma ponte, um repositório, e sua missão era amá-la, independentemente da dimensão de onde sua alma havia vindo ou para onde ela estava destinada. A partir daquele abraço encharcado, a catarse estava completa. A pessoa no centro da experiência havia atravessado o véu da incredulidade. O momento final era a preparação para a calmaria que viria. A aceitação de que a Terra, o seu mundo familiar, estava de fato se preparando para o grande salto ou para o grande fim. A única certeza era que o hexágono azul cobalto, o símbolo da memória, havia se tornado permanente na tapeçaria de suas vidas. O que restava era a necessidade de uma resolução, não de fatos, mas de emoções. A resolução do conflito para Helena, a pessoa no centro da experiência, veio na forma da aceitação incondicional. Ela parou de ver em Olivia um mistério a ser desvendado e passou a vê-la como um guia silencioso, uma manifestação de um futuro inevitável. O efeito dessa aceitação foi uma mudança palpável no ambiente da família. Olivia voltou à sua rotina de criança normal, mas o azul cobalto em seus desenhos jamais sumiu. A cor se tornou um portal-disque. Helena notou que depois daquela noite de chuva, a menina parou de falar sobre o planeta com a urgência de um arauto. Agora falava com a calma de quem está em paz com o destino. Marco, a força que se opõe, foi silenciado, não por conversão, mas por evidência que desafiava sua teimosia racional. Meses após a tempestade, ele, um engenheiro com apreço por dados concretos, estava em uma área remota e desabitada. Um sismógrafo havia registrado um padrão de tremores de terra de baixa frequência. O padrão, repetido por 10 dias, era inegavelmente hexagonal. A coincidência não pôde. Ele amassou o relatório com as mãos, jogando-o no lixo. Mas o silêncio que se instalou em seus olhos dizia mais do que qualquer grito. A ciência havia dado um passo além de sua própria compreensão. A família Meireles, buscando um novo começo desvinculado da casa onde a realidade havia se quebrado, mudou-se para uma cidade menor, com mais verde e mais silêncio. Eles escolheram uma casa com um grá. Olivia plantou sementes ali com a mesma precisão geométrica com que descrevia as coordenadas de Aeternia, como se estivesse preparando o solo do presente para o futuro que ela já conhecia. Helena encontrou uma paz profunda. Ela compreendeu que a filha não era uma aberração, nem um fardo científico, mas uma ponte entre o visível e o sentido, entre o agora e o eterno. O medo se esvaiu, o mistério permaneceu, mas não era mais ameaçador. Era a certeza de que a consciência não se perde. O Dr. Ricardo, o neurologista cético, que havia diagnosticado apenas superdotação, permaneceu na vida de Helena como um confidente silencioso. Anos depois, ele ainda guardava, dentro de um livro de AK, ele o olhava de vez em quando, e a imagem para ele não representava a prova de uma doença, mas o enigma de uma realidade que ele, como cientista, não podia tocar, mas que, como homem, não podia negar. Agora, com 5 anos, sentada na grama do novo quintal, a luz do final da tarde, tingindo o céu de tons alaranjados e, sutilmente, de azul cobalto. Ela olha para o céu noturno com um sorriso enigmático que evoca melancolia e esperança. O mundo continua girando, o noticiário continua a falar sobre crises e o ceticismo continua a reinar. Mas para aqueles que viveram a experiência com a menina, a realidade havia se expandido. A descrisse o mapa de uma estrela distante, mas o mapa de um futuro que a humanidade teria que construir dentro de si mesma,
a dimensão de consciência que só se abriria pela aceitação do sofrimento e da sabedoria. Olívia, jogando um punhado de terra no ar, olha para a mãe e murmura, com a doçura de uma criança e a gravidade de uma alma antiga. Lá o vento sempre cheira a casa, mamãe. A melancolia da inevitabilidade se mistura à esperança de um renascimento. A pergunta final paira no ar, levada pelo vento. Será que as crianças de hoje estão apenas usando a imaginação ou carregam consigo o mapa genético de um futuro que ainda não ousamos encarar?